O Mágico de Oz, capítulo 1, O Ciclone. Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas com o tio Henry, que era fazendeiro, e a tia Anne, que era a mulher do fazendeiro. A casa deles era pequena, porque a madeira que fora construída tivera de ser trazida por trem de muito longe. Eram 4 paredes, piso e telhado, que formavam um cômodo, e nesse cômodo havia um fogãozinho meio enferrujado, um armário para os pratos, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e as camas. O tio Henry e a tia Anne tinham uma cama grande em um canto e Dorothy tinha a cama menor do outro lado. Não havia sótão nem porão, só um pequeno buraco cavado no chão que era chamado de porão de ciclones, onde a família podia ir caso um daqueles furacões enormes aparecesse e fosse forte o bastante para derrubar qualquer casa em seu caminho. O acesso se dava por um alçapão no meio do piso, no qual uma escadinha levava ao pequeno e escuro buraco. Quando Dorothy ficava na porta e olhava ao redor, ela não podia ver nada além da grande pradaria cinza e dos 2 lados. Nada de árvores ou casas interrompia o amplo espaço de campo liso que se estendia até o horizonte em todas as direções. O sol havia tornado a terra arada, transformando-a numa massa cinza com pequenas rachaduras. Até a grama já não era mais verde, porque o sol queimara a ponta de suas longas folhas até elas ganharem a mesma cor de todo o resto. A casa já tinha sido pintada certa vez, mas o sol descascou a tinta e as chuvas a levaram embora. E agora a casa estava tão sem graça e sem cor como tudo à sua volta. Na época em que a tia Anne foi morar lá, ela era uma esposa jovem e bonita. O sol e o vento a transformaram também. Tiraram o brilho de seus olhos e os deixaram com um cinza sóbrio. Tiraram o vermelho de suas bochechas e lábios e estes se tornaram cinza também. Ela era magra e abatida e já não sorria mais. Quando Dorothy era órfã, veio ficar com ela. A tia Anne ficou tão assustada com a risada da criança que gritava e colocava a mão no coração sempre que a voz alegre de Dorothy chegava aos seus ouvidos. Ela olhava para a menininha surpresa de que ela pudesse encontrar motivo para rir. O tio Henry nunca ria. Ele trabalhava duro de manhã até à noite e não sabia o que era alegria. Ele também era cinza, da longa barba até as botas gastas. Era sério e severo e raramente falava. Era Totó que fazia Dorothy rir e a salvava de ficar tão cinza quanto tudo ao seu redor. Totó não era cinza, era um cachorrinho preto com um pelo longo e sedoso, e pequenos olhos pretos que brilhavam de alegria dos 2 lados de seu gracioso focinho. Totó brincava o dia todo. Dorothy brincava com ele e o amava muito. Hoje, entretanto, eles não estavam brincando. O tio Henry, sentado à porta da casa, olhava ansioso para o céu, que estava mais cinza do que de costume. Dorothy estava parada na porta com Totó nos braços e também olhava para o céu. A tia Anne lavava os pratos. Vindo do norte, bem ao longe, eles ouviram um longo uivo do vento, e o tio Henry e Dorothy perceberam que a vasta grama balançou em ondas antes de a tempestade chegar. Agora vinha um assobio agudo no ar vindo do sul, e quando eles voltaram os olhos para lá, viram ondas na grama que também vinham daquela direção. Tio Henry se levantou repentinamente. Há um ciclone vindo, Anne, ele disse para a esposa. Vou cuidar do rebanho. E assim ela correu ao
estábulos onde mantinha as vacas e os cavalos. A tia Em largou seu trabalho e veio até a porta. De relance, ela viu que o perigo estava próximo. "Rápido, Dorothy!" ela gritou. "Corra para o porão!" Totó saltou dos braços de Dorothy e se escondeu debaixo da cama. A menina correu para pegá-lo. A tia Em, muito assustada, abriu o alçapão e desceu a escada para dentro daquele buraco escuro. Dorothy finalmente agarrou Totó e foi seguir sua tia. Mas quando estava na metade da sala, ouviu um grande rangido do vento e a casa balançou tão forte que ela se desequilibrou e caiu no chão. Foi então que uma coisa bem estranha aconteceu. A casa girou umas 2 ou 3 vezes e levantou-se lentamente no ar. Dorothy sentiu como se estivesse voando de balão. Os ventos do norte e do sul se encontraram onde a casa estava, e ela se tornou o centro exato do ciclone. No meio do ciclone, o ar geralmente fica parado, mas a grande pressão do vento de cada lado da casa a erguia cada vez mais alto, até chegar bem no topo do ciclone. Lá ela ficou e foi carregada por quilômetros e quilômetros ao longe, como se fosse uma pena levada pelo vento. Estava bem escuro e o vento uivava de maneira terrível ao redor dela. Mas Dorothy percebeu que estava viajando tranquilamente. Depois de alguns rodopios, e uma vez em que a casa virou bastante, ela sentiu como se fosse embalada suavemente, como um bebê no berço. Totó não estava gostando nada daquilo. Ele corria pela sala, para lá e para cá, latindo bem alto, mas Dorothy ficou sentadinha no chão, esperando para ver o que acontecia. Uma hora, Totó chegou perto demais do alçapão e caiu lá dentro. A princípio, a garotinha achou que o havia perdido, mas logo ela viu uma das orelhas dele saindo pelo buraco, porque a forte pressão do ar o mantinha levantado, e ele não podia cair. Ela engatinhou até o buraco, pegou Totó pela orelha e o puxou para a sala de novo, fechando em seguida o alçapão para que mais nenhum acidente pudesse acontecer. Horas se passaram e lentamente Dorothy perdeu o medo, mas se sentia muito solitária e o vento gritava tão alto que ela quase ficando surda. Primeiro, ela se perguntou se seria feita em pedacinhos quando a casa viesse de novo ao chão. Mas como o tempo passava e nada de ruim acontecia, ela parou de se preocupar e resolveu esperar calmamente para ver o que o futuro lhe reservava. Dorothy acabou engatinhando pelo chão até sua cama e se deitando nela. Totó a seguiu e deitou-se ao seu lado. Apesar do balanço da casa e do uivo do vento, Dorothy logo fechou os olhos e adormeceu.